Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Mário Flávio. Vamos falar sobre o debate, Mário? Muito bem, Renata. Olha, o debate ele foi realizado sexta-feira passada, 6 horas, uma audiência muito boa e uma repercussão muito grande. Vamos falar aqui, trazer algumas informações sobre o debate, depois na sequência a gente comenta. Pois é, a gente traz agora a Juliana Santos, né, que fez a reportagem aí sobre como foi o debate da Rádio Cidade. O debate com os candidatos à Prefeitura de Caruaru começou pontualmente às 6 horas da noite. A Rádio Cidade apresenta o debate com os candidatos que disputam a Prefeitura de Caruaru. O primeiro a chegar ao Centro de Convenções do SENAC foi o candidato Armandinho, do Solidariedade, ao lado da vice Carla Vieira e apoiadores. Em seguida, foi a vez do candidato Fernando Rodolfo, do PL, acompanhado de uma comitiva de assessores. Depois, a candidata Michele Santos, do PSOL, cercada pela equipe de campanha. Por último, chegou ao Centro de Convenções o candidato Zé Queiroz, do PDT, na companhia do vice Toninho e assessores. Aguardado até o último minuto, o candidato do PSDB à reeleição, Rodrigo Pinheiro, não compareceu ao debate. A equipe do candidato enviou um ofício comunicando a falta. Uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil também esteve presente para avaliar os pedidos de resposta. Para o professor e analista político Marco Aurélio Freire, que participou do bloco com a rodada de perguntas da equipe da Rádio Cidade para os candidatos, destaca a importância desse momento para a democracia. O debate foi importantíssimo para alguns públicos. Primeiro, o próprio indeciso, porque houve aqui troca de ideias, a gente viu posicionamentos em termos de críticas também, mas a avaliação se dá pelas questões de infraestrutura. Eles trouxeram infraestrutura, trouxeram a questão de saúde, trouxeram questões de educação, trouxeram questões de variados temas. As perguntas deram essa possibilidade. Houve muita dinâmica no debate, porque houve momentos de confronto e de evitar confronto também. Isso é questão de estratégia de cada um dos candidatos, e principalmente foi uma oportunidade para um público muito amplo, que não está ligado em redes sociais dos candidatos e também não está ligado no guia eleitoral. Esse público conseguiu acessar, né, os candidatos a partir de suas performances e principalmente de sua desenvoltura. Isso também conta na eleição e o debate proporciona isso. O debate com os candidatos à Prefeitura de Caruaru durou 2 horas. O candidato Armandinho avaliou o confronto de forma positiva. Foi uma oportunidade maravilhosa da gente comparar projetos. Nós temos um projeto de passado e um projeto de futuro. Nós representamos a renovação política que o caruaruense espera. Apresentamos várias propostas. Você está em casa agora, entra no nosso Instagram, @Armandinho no Acordeon, clica na bio, baixa todo o plano de governo. São quase 400 propostas. Segundo o candidato Fernando Rodolfo, do PL, o debate foi proveitoso. Nós tivemos a oportunidade aqui de discorrer sobre vários temas. Falamos sobre saneamento, falamos sobre segurança, falamos sobre infraestrutura, falamos sobre política, sobre a posição política de cada um que está disputando essa prefeitura, mas foi um debate, sobretudo, esclarecedor para a população, que ela tem a oportunidade de conhecer as propostas. A candidata Michele Santos, do PSOL, reforçou a importância do momento para apresentar as propostas aos caruaruenses. Foi um debate propositivo, né? Foi um debate que trouxe propostas para a nossa cidade, trouxe o retrato, né? E trouxe também soluções concretas para a nossa cidade. Todos os candidatos aqui, muito respeitosamente, né, dialogaram sobre os problemas reais de Caruaru. E a gente está aqui hoje para falar com o povo de Caruaru e dizer: está na hora da gente mudar de verdade. O candidato Zé Queiroz, do PDT, também fez uma avaliação sobre o confronto de ideias. Muito importante a gente ter a oportunidade de esclarecer, mostrar a Caruaru todas as conquistas, mas notadamente apontar para o futuro, que foi a grande preocupação da gente. Dizer a Caruaru que a experiência que a gente carrega vai levar para uma nova administração. O debate foi transmitido ao vivo pelo Dial 99.7 FM, pelo canal da emissora no YouTube e também pelo aplicativo Flix Cidade, permitindo que os eleitores de Caruaru pudessem acompanhar o evento em diferentes plataformas.
Conforme o diretor de produção e programação e também mediador do debate, Mário Flávio, a Rádio Cidade trouxe um modelo de confronto dinâmico e moderno, proporcionando aos candidatos uma oportunidade de um embate direto e de responder a questionamentos relevantes sobre Caruaru. Acho que a gente contribui mais uma vez com a democracia em Caruaru, né? A gente realiza um debate cheio de ideias, um debate propositivo. Teve gente que duvidou do nível do debate, mas os candidatos foram muito bem. E a Rádio Cidade, ela, mais uma vez, ela contribui para que o eleitor de Caruaru, principalmente o indeciso, ele possa fazer uma escolha. Tem muita gente indeciso ainda, as pesquisas estão mostrando. Então a gente acredita que esse debate e outros eventos que vão acontecer, a nossa cobertura diariamente na política, no dia da eleição, a gente ajuda ao eleitor indeciso a escolher o voto. Muito bem, Mário. Foi uma grande noite, né? Foi, Renata. Olha, a gente viu que o debate é um momento que ele é muito tenso, né? Seja pelo formato, né? Porque tem aquela história das regras, né? Que são rígidas. Tempo para lá, tempo para cá, réplica, tréplica. Embora esse ano a gente diminuiu muito essa história, né? Ficou praticamente... Como o candidato tinha o tempo para distribuir, ele sai muito dessa história de réplica e tréplica, e fica mais administrando o tempo. Alguns candidatos ficaram mais à vontade, né? O Fernando Rodolfo, por exemplo, a gente poderia dizer que ele foi o candidato que esteve mais à vontade, digamos assim, pela facilidade que ele tem de ser um cara do nosso meio, né? Que é de rádio, televisão, né? De comunicação, então já tem a facilidade, por exemplo, que o Datena não está tendo em São Paulo, né? Só o fato de ser do meio, por exemplo, o Datena em São Paulo talvez tenha o pior desempenho dos candidatos. Fernando Rodolfo não, ele conseguiu sair muito bem, na minha opinião, foi tranquilo. Mas isso não é desenvoltura de... Agora um papo bem jornalístico aqui. Isso não é desenvoltura de apresentador. É desenvoltura de repórter. É verdade. Porque é na rua que a pessoa aprende a lidar com todo tipo de adversidade. Você está num estúdio com ar-condicionado, com TPzinho, lendo, é tranquilo demais. Agora, na rua é que o jornalista aprende a se virar. E essa desenvoltura de Fernando Rodolfo é de reportagem, não de apresentação, que é o caso de Datena, que é a vida toda... Logo no começo ali, quando ele fazia as coisas esportivas, né? Ele era repórter de futebol. De futebol com o Luciano do Vale, mas depois ele foi pro estúdio, né? Muitos anos, né? Acho que mais de 20 anos no estúdio, aí perde a prática, digamos assim. O repórter de rua, não. O ideal, Renata, era que todo mundo, antes de ir para a bancada, passasse pela rua. Né? Porque o repórter, ele vai sentindo todo como é a situação. E aí, Fernando Rodolfo teve essa facilidade, né? Por exemplo, Michele Santos, ela foi muito mal na primeira parte do debate, perdia os tempos, parava o raciocínio. E Fernando Rodolfo, eu achei muito bacana da parte dele, que na hora que ele foi falar, ele disse, olha, não é fácil estar aqui. Fácil. E deu uma força a ela. Eu achei muito bacana, porque os dois têm as ideologias mais extremas, digamos assim. Mas aí Fernando mostrou solidariedade e até foi aplaudido por todos, né? E depois disso a Michele meio que se soltou. Né? Mas no primeiro momento ela não ficou muito à vontade. É que o negócio assim. Não é... E a Priscila fala sempre isso, né, Mara, a nossa analista, que é um espaço muito importante, mas se a pessoa não estiver preparada, é melhor não ir. E aí ela acabou, né, tendo essa dificuldade, né, principalmente com ela disse que não estava bem, também estava com dor de cabeça, estava doente, tomou um remédio e melhorou na sequência. É estressante para todo mundo, para o candidato, para quem está realizando, para o pessoal, a equipe dos candidatos. É um momento... Porque realmente faz a diferença, mas tem gente que está assistindo ali e é por um debate que ela resolve em quem vai votar. É verdade. Já o candidato Zé Queiroz, Renata, ele tem uma facilidade também de ser uma pessoa que veio do rádio. Zé Queiroz era radialista, sempre teve um desempenho muito bom, né? E mais uma vez, com a ausência do Rodrigo Pinheiro, acabou ele sendo o alvo, né, de alguns ataques, algumas críticas, porque foi prefeito 4 vezes. Ele virou o alvo, ali, de verdade. Virou o alvo, mas acabou saindo também, na minha opinião, bem. Né? Porque ele tem uma desenvoltura muito boa. Alguns temas, Armandinho, por exemplo, Armandinho quis fazer uma pegadinha com ele, com a relação que eu achei aquilo totalmente desnecessário. Aquela história das startups, né? É como se ele não soubesse os termos, por ele ser uma pessoa de mais idade, como se ele não soubesse os termos relacionados à tecnologia. Não pega bem, Armandinho. Não vai, na minha opinião, você não deve ir por esse caminho. A fazer pegadinha, o pessoal pode levar para o lado do etarismo, isso não vai cair bem para você.
ainda tentou chamar a atenção levando uma chupeta, né? Também um bonequinho lá. Acabou sendo um momento cômico do debate com relação à crítica ao ausência do Rodrigo Pinheiro. Mas foi o primeiro ali que se levantou, se comunicou muito bem com as câmeras. Também se deu muito bem. Um debate que os três, né, os mais experientes, Zé Queiroz, Fernando Rodolfo e Armandinho, saíram bem. E a Michele melhorou do meio pro fim. A gente teve, né, alguns problemas com áudio logo no primeiro bloco, mas para você ver a experiência de Zé Queiroz, que é um homem de rádio também, né, Mário? Quando ele ia ali para frente um pouquinho, que o microfone dava uma microfoniazinha, ele já recuava. Ou seja, os três ali, né, Fernando Rodolfo, Armandinho e Zé Queiroz, tinham o domínio da questão de comunicação que facilita, de certa forma, para eles, né, Mário? Uhum. Então, Renato, concordo plenamente com você, né, nessa avaliação que você fez aí, né, e o debate não é fácil. Veja, a Michele, ela fica um pouco nervosa no começo, mas luzes muito fortes, câmeras, debate com a possibilidade do candidato andar e da candidata andar. Então, assim, né, não foi aquela coisa engessada, todo mundo sentado, todo mundo paralisado, não. É um debate mesmo para quem tem desenvoltura, né? E foi um debate com imagem, né? Como a Rádio Cidade criou. Mas no meio pro fim... Administrar aquele tempo de 4 minutos, né? Você está o tempo todo ligado. Que era para resposta e para tréplica, né, Mário? Tréplica. Então, assim, foi todo um debate dinâmico, aquele que a gente conseguiu o objetivo da gente, que foi ajudar principalmente o indeciso, Renato. Mas teve mais, né? Tem mais... Muito bem. Tem mais reportagem, né? E, claro, né, a gente teve o envolvimento de toda a equipe Rádio Cidade, né, nos bastidores, literalmente todos. E quem acompanhou, né, o trabalho da equipe Rádio Cidade foi a Viliane Gomes. Contando com a equipe completa envolvendo técnica, jornalistas e integrantes do marketing, a Rádio Cidade realizou na última sexta-feira o debate com os candidatos à Prefeitura de Caruaru. Nos bastidores, atualização em tempo real do site cidade997.com.br. A diretora de jornalismo da Rádio Cidade, Renata Torres, foi responsável por coordenar o programa. Esse ano eu fiquei por trás das câmeras, é um trabalho imenso porque é uma coordenação de mais de 30 pessoas e graças a Deus que deu certo, né? Porque o nosso único objetivo aqui era realmente contribuir com o debate para o desenvolvimento de Caruaru e eu acho que a gente conseguiu. O produtor e programador Márcio Diego traz os detalhes sobre o trabalho desenvolvido para que os ouvintes pudessem acompanhar tudo de casa. A parte técnica tem sua complexidade, mas toda a equipe trabalhou muito bem aqui na parte técnica, todo mundo para entregar aí um bom resultado nas mídias sociais, na rádio. Então foi uma participação completa da equipe técnica. Layout, posições de câmera, tudo foi pensado e detalhado, como explica o coordenador de marketing, Tiago Alves. O marketing entra nesse processo de criação, de produção, de peças de layout, né? A gente vai estudando o que é que a gente pode fazer. Esse ano a gente incorporou uma plateia, veio para um lugar maior, mais aconchegante, que desse para receber mais pessoas de forma mais confortável e conseguir entregar um produto final muito bacana. O diretor administrativo, Rodolfo Silva, acompanhou todo o trabalho e faz um balanço dessa noite de compromisso com a democracia. Mais uma vez, a Rádio Cidade está sendo pioneira na forma de fazer os debates. Em Caruaru, temos um pleito político bastante acirrado e colocamos a estrutura toda da emissora Rádio Cidade em prol da comunicação desses candidatos. E está sendo sucesso. Foi um sucesso, tá? Lembrando, algumas pessoas perguntaram, foi aberto ao público? Não foi aberto ao público. A gente realizou ali no auditório do Centro de Convenções do Senac, mas não estava aberto ao público, tá? Quem estava lá, né, foram poucas pessoas, foram alguns convidados dos candidatos, né, que fazem parte da equipe estratégica dos candidatos. Foram 20 pessoas por candidato. Alguns convidados, né, da direção e também os anunciantes, né, do projeto Eleições, tá? Mas não foi aberto ao público, não. Tá? Principalmente porque a gente sabe que se a gente abrisse, tem a manifestação, que embora ainda teve, mas aí você pode ter uma manifestação fora de hora, que termina atrapalhando o candidato que está falando, enfim, o objetivo não era esse. Mas a gente quis um pouco mais de conforto em relação ao outro debate nas eleições de 2020, tá?
Então, não fui, tá, gente? E a militância também não entrou, ficou lá fora, tá? Mas foi isso, foi muito, muito legal. E vamos embora, né, Mário Flávio? Sexta-feira tem outro? Sexta-feira tem outro debate, mas vai ser aqui na Rádio Cidade. Né? Nós vamos ter um debate com os candidatos à Prefeitura de Toritama, lá os que estão aptos a participar do debate são 2. Né? O candidato do governo, que é o Serginho Colim, e o candidato da oposição, que é o vice-prefeito. Veja que coisa engraçada. Um ex-secretário é candidato do governo e o vice-prefeito é o candidato da oposição. Vai ser um debate interessante, que é um debate como se fosse um segundo turno, né, Renata? São 2 candidatos apenas, então teremos muitos confrontos diretos, pelo menos 4 confrontos diretos entre os 2. Né? Então o debate deve ser apimentado, o debate deve ser quente. Próxima sexta-feira, 6 da noite. E você é o nosso convidado a participar. Você que gosta de política, você todo tema também. Participe aí com a gente. O debate já foi todo pensado. A gente vai trazer mais uma edição. E com relação a Caruaru, se acontecer realmente segundo turno, como as pesquisas indicam, anote aí na sua agenda, dia 11 de outubro, 6 horas da tarde também, no auditório do Senac. Iremos ter o debate com os candidatos à prefeitura do segundo turno. Já está marcado no primeiro dia. Para você ter uma ideia, no primeiro dia da reunião que a gente teve com as assessorias dos candidatos, a campanha não tinha nem sido startada. A gente já teve e apresentou para eles os calendários, né, já teve sorteio e tudo, e já confirmou esse debate para o dia 11 de outubro. A eleição é dia 6, se confirmar o segundo turno, aí passa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, já tem debate com os candidatos, os 2 que foram, caso aconteça o segundo turno aqui em Caruaru. Então já temos essa agenda para outubro, porque a Rádio Cidade é a rádio dos debates. Muito bem. Vinheta e WhatsApp.